E aí pessoal, beleza? Jonatas aqui, mais um vídeo de Delphi no canal. E nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer a conexão de uma aplicação Delphi com o banco de dados Supabase. Primeiro passo, vocês têm que criar um banco de dados, né? Criar uma conta no Supabase. Para quem não sabe, o Supabase é como se fosse um banco de dados na nuvem, né? Um banco de dados que fica armazenado num servidor na nuvem e você pode tanto pagar aí por uma versão Pro, né? Ou como você pode utilizar também a versão básica, né? Tem algumas limitações aí de armazenamento, de dados de transação por acesso, né? Então, no caso aqui, eu já tenho uma conta do Supabase, inclusive já tenho até um projeto aqui, e eu vou criar um outro projeto. Então, quando vocês criam uma conta do Supabase, vocês podem acessar aqui o dashboard, né? Vocês vêm aqui em projetos. Então, vamos criar aqui um novo projeto. Eu vou atribuir o nome aqui teste com 1. Esse é teste com 2, que eu já usei o com 1. Vocês vão criar uma senha. Tem que ser uma senha meio forte, porque o Supabase é meio chatinho para isso. Coloca a região, coloca aqui Brasil. Podem deixar a opção Enable Data API para poder acessar o banco de dados via Client RESTful. Também pode deixar aqui a opção de garantir privilégios para acessos à Data API, né? Acesso via API. Não vou habilitar aqui a opção de ativar automaticamente RLS para gatilhos, né? Para mecanismo aí de consulta de baixo nível de segurança. Então pode criar o projeto. Aí, fez rapidinho. Beleza, criamos aqui o projeto teste com 2. Então, antes da gente iniciar toda a parte de construção da aplicação, quais são as coisas que nós temos que copiar? Primeiro, o endpoint. Então, vocês vêm aqui em Project Settings, clica aqui em Data API, na opção de integrações, e vocês vão copiar este endereço RESTful para consultas, ok? Vamos copiar aqui, ó. Bom, aqui no projeto, a gente vai ir lá no Delphi, vai criar um projeto. Nós vamos criar aqui uma constante, URL base. Feito isso, aí nós vamos voltar no projeto. Vamos clicar aqui em Project Settings. Clica aqui em API Keys. Na sequência, vocês vão clicar aqui em Legacy Anon. E aqui tem duas keys, né? Tem acesso ao público anônimo, né? E aqui é a chave secreta, né? Que dá acesso total. Então, vamos revelar aqui só para poder copiar. Então, copy service role, né? Então, aqui no Delphi, service role. Beleza. Então, anotamos aqui o endpoint e a chave secreta, né? Para dar autorização de acesso. Feito isso, nós vamos voltar no projeto e agora sim nós vamos começar a construir o banco de dados. Como é um exemplo, eu vou criar só duas tabelas só para demonstrar como visualizar todas as tabelas e como conectar a cada uma delas de forma específica. Então, vocês vão clicar aqui em Table Editor, vão clicar na opção New Table, vai aparecer essa parte para vocês aqui, essa tela, essa página aqui, né? Vocês vão atribuir um nome para essa tabela. Vamos primeiro clicar aqui Name, vamos digitar clientes, deixa habilitado aqui as URLs. Vocês podem desabilitar também, mas aí vai poder acessar, vai diminuir, né, o nível de segurança, né, é opcional. Primeira coluna, aqui ele já, quando você cria a tabela, ele atribui dois campos automáticos, ID e Created At, né? Então eu vou alterar aqui o ID para ID cliente e o Created At vou alterar para nome. Então o nome do cliente, vamos alterar aqui o tipo do dado para text. Bom, aqui já é o suficiente, vamos criar a tabela.
Beleza, criamos aí a tabela de clientes. Agora vamos criar a tabela de produtos. Mesma coisa, new table. Aí digita aqui o nome da tabela, produtos. Mantém o nível de segurança habilitado. Mesma coisa, vai ser atribuído duas colunas por padrão. Você altera aqui para ID produto. Ou altera aí para a forma como você achar melhor. Aqui eu vou colocar código. Vou colocar text. Add column para atribuir mais colunas. Vou colocar aqui descrição do produto. Também do tipo text. E add column e valor unitário. Que no caso vai ser float 8. Não, float 4 já tá bom. Então aqui fechou. Podem salvar aqui, né? Para criar a tabela. Então veja que foram criadas. Temos aqui duas tabelas, ok? Temos a tabela de clientes e a tabela de produtos, certo? Inclusive elas estão aqui abertas do lado direito. Então, agora nós vamos no Delphi, só abrir aqui o form, vamos colocar aqui 3 botões. O primeiro botão vai ser exibir todas as tabelas. O segundo botão vai ser clientes. E o terceiro botão vai ser produtos. Vou colocar aqui um memo aqui na parte de baixo para exibir o resultado, né, o JSON. Terá o nome para resultado. Vou limpar aqui. Então fechou. Então temos aqui a interface básica, né, do projetinho que nós estamos montando para exemplificar. Então, como o intuito aqui é só demonstrar, né, nesse primeiro vídeo como conectar, como visualizar os dados, então nós vamos aqui exibir todas as tabelas. Antes, né, vamos declarar que as bibliotecas que nós vamos utilizar. São 3 bibliotecas, ok? Primeiro, system.net.url client. Depois, system.net.http client. E por último, system.net.http client component. Isso aqui já vai ajudar aí. Ixi, faltou um R aqui, um L aqui, peraí. Beleza. Então, URL client, HTTP client, client component. Beleza. Então, exibir todas as tabelas. Vamos declarar aqui um var. Vamos criar um objeto aqui, uma classe. É um objeto da HTTP. LHTTP, tnet HTTP client. Esse aqui vai ser o componente que nós vamos utilizar para fazer toda a troca com o RESTful client, o RESTful server lá do Supabase. Então, o primeiro passo vai ser a gente criar o objeto, óbvio, né? Então, tnet client.create. Pode passar um new aqui, que eu vou lá embaixo vou destruir. Inclusive, até vamos fazer isso agora aqui, ó. Try. A gente faz aqui, ó, um http.free. Beleza? Bom, agora que nós fizemos essa parte, agora nós vamos lá no Supabase ver quais são os critérios e como deve ser montada a chamada, né, para acessar a tabela, visualizar dados. Então, nós vamos acessar o Supabase. Vamos aqui no menu lateral, integrações. Aí tem várias formas de integrar, né? Tem muitas opções aí. Nós vamos no padrãozinho aí, no básico, né, que é o Data API. Então, aqui no Data API, a gente até copiou aqui o endpoint, né? Aí está ativo a conexão, né? Importante isso, observar que esteja ativo. Então, vocês vão aqui em Docs e vão clicar em Bash. Bash é a forma como nós vamos usar o curl no Delphi, né? Então, vamos em Client. Ainda para a gente ter uma noção do que fazer. Então, clientes, na primeira tabela,
Aqui no Clientes, o Supabase demonstra como devem ser feitas as chamadas curl. Então veja que primeiro você tem que passar o URL, que nós vamos passar o URL, né, fazer um get. Aqui está falando para passar parâmetros, select. Por enquanto a gente não vai fazer nada disso. A gente vai pegar todas as tabelas para ver quais tabelas existem para depois a gente partir para isso aqui. Mas o que é importante para a gente? Vamos copiar isso aqui, ó. Copia esse trecho aqui todo. Copia, vamos lá para o Delphi. Vamos jogar ele aqui. Então vamos aproveitar aqui alguma coisa. Então, primeira coisa, nós vamos tirar clientes. Porque a gente não vai acessar dados de clientes ainda. A gente vai acessar só... Nós vamos acessar o servidor, né? Fazer uma consulta direta no servidor. Então a gente vai tirar essa parte aqui. Então a gente tira essa parte aqui do clientes. E veja que o que sobrou foi exatamente a URL base. Então a URL base a gente já tem. É exatamente a mesma. Então a gente pode apagar isso aqui também. E o que sobra são os "-h", que são os cabeçalhos. Então veja que a gente precisa mandar aqui o cabeçalho da chamada. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos aqui, ó, http.add, custom header, e vamos passar primeiro API key. Aí tem que abrir aqui com chave, né? API key. E para o API key nós vamos atribuir o service role. Então essa parte aqui nós já fizemos. API key, passamos a API key. Segundo custom header vai ser o authorization. Beleza? O authorization, veja que ele tem uma particularidade. Ele pede um bearer antes do... A gente vai passar o service role também, mas antes ele exige que tenha essa descrição aqui, ó, essa string. Então a gente vai copiar isso aqui, fazer a mesma coisa dali de cima, com exceção que nós vamos atribuir o bearer antes. E aí resolvemos a parte do cabeçalho. Agora nós vamos para a segunda parte, que é de fato fazer a chamada. Então nós vamos primeiro, tem um importante, né? Como a gente está mandando fazer uma consulta, vai ter uma resposta. A gente tem que pegar essa resposta. A resposta vai ficar no LRESP, né? Vamos criar aqui, LRESP, que vai ser do tipo T. Aliás, T HTTP response. Então, a gente pega aqui o response. E agora nós vamos fazer já temos o header, vamos pegar o http.get e nós passamos a URL base. Então, o resultado está em LRESP. Agora nós vamos exibir o resultado no memo. Então, m resultado line, vamos dar um clear primeiro. Na sequência nós vamos fazer um add. Qual a primeira coisa que nós vamos pegar? O código, para saber se deu certo, né? Se deu erro. São os códigos 200, 404, 403. Então vamos fazer um typecast aqui, int to str, aí lresp ponto status code. Na verdade aqui não é interface, né? Então por isso que está pegando. Status code, beleza? Status code. Na sequência, nós vamos pegar o conteúdo da resposta, né? Que é o texto, né? De fato. Então, a gente tira esse int do str. E aqui nós pegamos content string. Não, content as string. Então, beleza. Vamos dar um F9 aqui e vamos ver se vai dar certo. Então, já rodou a aplicação. Vamos agora fazer o teste, né? Exibir todas as tabelas. Vamos ver se ele vai pegar. Ó, veja que já trouxe aqui todos os dados. Então, como é que nós vamos saber quais são as tabelas, né? Então, nós vamos copiar tudo isso aqui, dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, copiar. Vamos lá no JSON Viewer, né? Aquela ferramenta que a gente criou aí um tempo atrás, tem até no vídeo, tem até no canal aqui como cria. Vamos colar aqui o JSON, todo o conteúdo retornado, e vamos aqui em JSON formatado.
Então, ao expandir aqui o JSON formatado, né, nós podemos ver que tem várias propriedades aqui, né? Para nós, o que importa, por enquanto, são as definitions. São nas definitions que nós vemos quais são as tabelas que tem no banco de dados lá no Supabase. Então, veja que já apareceu aqui, ó, clientes. Na tabela de clientes, a gente tem as propriedades ID cliente e nome, igual nós criamos lá no banco de dados. Aqui, ó, Table Editor. Pode ver aqui, ó, no Supabase, né? ID cliente e nome. ID cliente e nome. Mesma coisa para produtos. Ó, produtos, properties. E aqui está, ó, ID produto, código, descrição, valor unitário. Se a gente for lá no Supabase, tabela de produtos, a gente vê, ó, ID produto, código, descrição e valor unitário. Beleza. Agora eu já sei como ver as tabelas no Supabase. E como ver o conteúdo de cada tabela, de forma geral, né? Um select tudo, né? Vamos dizer assim. É bem simples. Nós vamos lá no projeto, né? Vamos fechar aqui o projeto. Aliás, fechar o executável. Então aqui a gente já resolveu. Vamos só copiar tudo isso aqui para reaproveitar no botão clientes. Então vamos lá em clientes, vamos copiar, vamos colar aqui tudo do mesmo jeito que a gente muda nada. Tudo igual, com exceção de que no final da URL base você tem que atribuir clientes. Então veja que aqui ó, tem um barra, né? Então vamos colocar aqui um sinal de mais no final. Então você pode atribuir uma URL específica, o nome certinho, ou você pode fazer aqui direto. Aqui é só um teste, então você pode colocar aqui mais e escrever ó, clientes, que é a tabela, o projeto, ó, clientes. Beleza? Se eu fizer isso, vamos rodar aqui a aplicação, F9, clientes. Aí está, ó, retornou 200 e não tem nada na tabela. Se eu for lá na tabela, daqui, clientes, né? Vamos, clientes. Vou inserir aqui um registro, insert role. O ID automático, vamos aqui o nome, Jonatas. Save. Beleza, já tem um cliente aqui, ó. ID cliente 1, nome Jonatas. Agora vamos lá na aplicação e vamos consultar novamente clientes. Ó, veja que já retornou aqui Jonatas. Mesma coisa para produtos. Vamos copiar aqui todo o conteúdo de clientes e jogar lá no botão produtos. Cola. E só trocar aqui por produtos. Tá? Só uma recomendação. Quando vocês fizerem a consulta, exibir todas as tabelas tal, e retornar o JSON, vocês podem armazenar as tabelas que estão lá no Definitions em um registro, alguma informação no banco de dados para vocês terem a referência dentro do banco de dados para poder automatizar aí as consultas, né? Para simplificar. Então veja que eu já coloquei aqui produtos, vamos dar um F9, produtos, não vai ter nada. Agora vamos lá no Supabase, tabela de produtos, vamos incluir aqui um registro, vamos insert role. O ID é automático, vamos aqui o código do produto 123, o produto arroz 5 quilos. O valor unitário tem que ser, como é float, tem que ter ponto, tá? Não aceita vírgula. Então vou colocar aqui 15,75. Save. Beleza, inseriu o registro, vamos lá no projeto e vamos consultar novamente. Aí veja que já trouxe aqui o produto arroz 5 quilos, valor unitário 15,75, código 123. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o intuito desse vídeo, mostrar para vocês como, nesse primeiro vídeo, né, eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso, um mini curso, né, naturalmente nós não vamos entrar muito em detalhes, aqui eu estou explorando para vocês que essa possibilidade, como utilizar o Delphi para conectar no banco de dados Supabase, ok? Então vocês podem criar um projeto, criar tabelas, armazenar dados, apagar, consultar informações. Então aqui no primeiro momento eu mostrei como criar o projeto, como criar as tabelas, como conectar a aplicação Delphi nesse banco de dados, nessas tabelas, exibir as tabelas e o conteúdo delas.
No próximo vídeo, eu vou mostrar como inserir dados, como apagar dados e como fazer consultas, né, mais especificadas, né, com filtros ativos, né, porque ele tem essa possibilidade também. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, considere se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!